falamos aqui em transgênicos e nesta mesma lei, por incrível que possa parecer, ela também está relacionado com essa mesma lei os embriões, né? A pesquisa com células-troncos que, de certa maneira, envolve os embriões. Franklin, e aí começa aquela questão do qual é o momento que tem vida. A lei diz que o ser vivo tem que ser preservado. Primeiro, é vivo desde o momento da fecundação, e nós fizemos até uma discussão aqui sobre isso, mas cientificamente. Do ponto de vista biológico, a célula é viva. Os gametas que vão realizar a fertilização são vivos. Quer dizer, então, em biologia, essas unidades são vivas, consideradas vivas. Agora, a questão com relação ao embrião que vai ser utilizado para fins médicos, né? Obviamente que o embrião é vivo, mas ele não necessariamente é um indivíduo e não necessariamente ele tem todos os predicados de um indivíduo que já merece a proteção da lei. Por exemplo, ele não tem um sistema nervoso, então provavelmente ele não sente nada, o embrião, e ele na realidade não tem uma noção do próprio, de si mesmo. Então, na realidade, existe uma série de diferenças com relação ao indivíduo já formado, o que, segundo a lei, eu acho que ocorre no nascimento. Maurício, vamos ajudar aqui, né? Qual é o direito, no caso, desse embrião? Quer dizer, bem, legalmente e eticamente? Essa questão, esse é um nó górdico que acontece da questão dos embriões, tendo visto que dispõe a regra constante do artigo 2º, né, do Código Civil. Mas ali no Código Civil fala em nascituro, porque nós temos que fazer uma certa diferença de nascituro e embrião. É que a teoria, hoje em dia, faz essa discussão de nascituro e embrião. O embrião, um aglomerado de células, né, no caso presente, que vai ser utilizado na questão das células-troncos, eles estão fora do útero materno. Nascituro, você considera aquela potencialidade de vida que está no útero materno, né? Mas a questão, o embate é muito mais ético, né, porque nós estamos diante de valores, né, valores como a vida e a possibilidade de ser feita pesquisas com aquele embrião que pode dar possibilidade para outras pessoas, outro fim. Então, isso realmente, né, a ciência traz as discussões do que vai ser pessoa para o direito. Para o direito, pessoa tem uma certa conotação. A pessoa para o direito é uma situação, para a filosofia vai ser outra, para o médico vai ser outra. Então, ficamos diante de uma situação realmente... Realmente, por isso que é necessário muito debate a respeito disso. A discussão que tem que se levar é para se debater, porque é muito difícil nós universalizarmos a ética. Né? Você chegar a universalizar numa sociedade pluralista como essa, você universalizar a ética. Há uma dificuldade. Deixa eu perguntar aqui para a minha bancada do outro lado, qual é a opinião deles em relação a esse aspecto, já que esses embriões que são fruto de uma fertilização, né, fora do normal do corpo, né, muitas vezes eles são guardados, não são utilizados, são congelados e depois vão ser até jogados fora. E aí também não seria um crime perante a lei? Exatamente. Uma das questões que vem sendo discutidas, e isso é até o argumento para que você dê utilização aos embriões em pesquisas, especialmente as pesquisas com células-tronco, para a formação de novos tecidos e, com isso, tratamento, a terapia gênica, que é o sonho, né? Você poder reconstruir órgãos e tudo. Só que nós temos aí alguns probleminhas. O primeiro problema, o Maurício abordou, a questão da definição do conceito de pessoa. Se você implementar aquilo que está colocado no Código Civil, você vai ver que o embrião é considerado como pessoa. Por quê? Porque se você for lá na parte do direito de família, você vai observar que aquele que ainda não nasceu, mas que o pai morreu, já está congelado, e a mãe implanta no útero e desenvolve, ele é tão filho quanto. Ora, se você estabeleceu que ele é tão filho quanto, isso está lá nos artigos que definem a parte de filiação, então você estabeleceu que ele tem algum tipo de direito. Alguns dizem expectativa de direito, que só vai ser concretizada com o nascimento com vida,
Mas você pegando a redação, você aí, os adeptos, né, da teoria concepcionista, e eu até me coloco nessa postura, você vai observar que o próprio Código Civil, a todo momento, ele defende o interesse daquele que não nasceu. O que nasceu perfeito reúne todos os direitos da personalidade. O que não nasceu tem os direitos a serem assegurados. Quais? Principalmente os fundamentais. Tutela da vida, tutela, inclusive permitindo-se até, num avançar da jurisprudência, a questão da prestação de alimentos para a mãe que está gestando o filho e está sem condições de sustento. A questão sucessória, você tem como atribuir um curador para alguém que vai nascer ainda e ele será o herdeiro. Então, você tem uma série de proteções jurídicas já existentes. Uma pequena dúvida aqui, isso se aplicaria também para o embrião ex-útero? Sim, porque a previsão da legislação é que, se já tiver havido consentimento para o procedimento, né, que é a fertilização in vitro, você tem o consentimento, seja ela dentro ou fora da relação do casamento, enfim, mas tem o consentimento daquele pai para a fertilização, mesmo que o filho nasça depois, ou seja, o pai, por algum motivo, sofreu um acidente, uma coisa, morreu. O Código já prevê a possibilidade desse nascimento pós-mortem e ele ser considerado tão filho quanto. A única discussão que está se travando hoje em termos de direito, em relação a essa questão do nascimento pós-morte, é sobre o direito sucessório. Por quê? Porque na parte sucessória está previsto lá um prazo de até 2 anos para que haja que seja gerado esse filho e esse filho venha a suceder. Bom, mas tudo bem, o embrião tem um período de manutenção criogênica um pouco maior que essa. Então, você poderia, por exemplo, reimplantar, né, ou seja, trazer para a anidação depois de 1 ano, então, depois de 3, depois de 4. O embrião potencialmente seria um herdeiro. Perfeitamente. E isso é uma questão que, veja bem, se você atribuiu alguns direitos, como você vai dizer que ele não é uma pessoa por vir? E aí é que voltamos à questão de discutir em que momento que nós temos a pessoa. Desculpa eu insistir nesse tema, Claro. mas eu preciso me situar aqui. Quer dizer, Exato. operacionalmente, como é que isso seria fiscalizado ou controlado? Né? Porque se isso passar a contar como lei de fato, né, você, na realidade, pode prever também uma manipulação incrível, né, do ponto de vista sucessório, né? Não, perfeitamente. Veja bem, previsto já está. Isso já está no Código Civil, que entrou em vigor o ano passado. Eu concordo que, efetivamente, você já tem alguns problemas. O primeiro problema é exatamente quanto à questão da segurança jurídica. Por quê? Porque você tem procedimentos judiciais que são entrados quando uma pessoa morre, ação de inventário e tudo. E como é que fica a questão da solução desse inventário? Porque se você tiver um embrião congelado e você diz no capítulo da filiação que ele é tão filho quanto, então você vai criar um filho de segundo, vamos dizer assim, eu sempre converso com meus alunos e eu sempre digo o seguinte, você criaria uma figura de um filho de segunda classe, o que é contrário à Constituição. Porque a Constituição, lá no 226, coloca que não, no 227, parágrafo 6, vai dizer, não posso fazer diferenciação entre filhos, não importa a sua origem. Então, se ele geneticamente derivado de uma inseminação, de um procedimento de fertilização, se ele veio pela via mais natural, ele teria tanto direito quanto os outros. Deixa eu complicar um pouquinho mais aqui. Pedindo o auxílio do André Torres. Se eu jogo fora esse conceito, não estou usando com aquele caráter de salvar novas vidas, eu jogo fora esse embrião, seria um crime nessa concepção? Eu tenho alguma reflexão já sobre esse assunto, eu diria menos do ponto de vista estritamente jurídico e mais ético. Eu admito e reconheço que é impossível impedir o desenvolvimento da curiosidade humana. A pesquisa científica jamais será impedida pelo direito. O grande desafio é o que fazer com a pesquisa científica. E para se elaborar normas é preciso eleger alguns valores. E no que diz respeito a esse ponto, eu tenho um valor radical. Eu assumo esse valor radical. Interromper a vida, não. Ou interromper o processo
de sofisticação da vida, não. Ou seja, ainda que a ciência diga que nos 7 primeiros dias não há elementos suficientes para afirmar que aquele ser vivo atingirá certas características, no entanto, isso significa interrupção desse processo, estamos de acordo, né? Então, eu não admitiria uma norma que autorizasse a interrupção desse processo. Me parece que essa norma atingiria um valor ético fundamental, deixar que a vida gerada siga o seu ciclo natural. Eu proporia um desafio aos cientistas, que eles descubram um meio de entender e explorar, no benefício dos seres humanos, as células troncos, as células tronco, é como se diz, não é? Sem ter que interromper a vida. Bem, aí seriam as tais tiradas de outros pontos, mas que não têm as mesmas propriedades, não é isso, Franco? Existem alternativas e, obviamente, como já foi mencionado aqui, a terapia gênica seria a solução ideal, que ela não envolve, na realidade, a célula-tronco. Você pode tentar corrigir um defeito numa célula e depois reimplantar a célula no organismo, né? E esperar que isso corrija, então, um defeito genético, por exemplo. Agora, isso ainda está num estado bem inicial de pesquisa. O que nós conhecemos é que a realidade já permite uma série de procedimentos médicos através da célula-tronco. O benefício é claro. Então, trata-se agora de decidir até um momento em que nós tenhamos um avanço técnico maior, trata-se de decidir agora se isso é interrompido ou não, juntamente com a vida do embrião. Em resposta à sua pergunta, eu consideraria um crime a eliminação de embriões. Que é o que se faz, né? Ultimamente, eu penso que sim, sim, porque isso significa interromper um processo natural de desenvolvimento da vida. Bem, eu vou ter que fazer mais um breve intervalo e voltamos já já com o nosso debate.